A segunda participação de hoje aqui no quadro Pergunte ao Pastor. A perguntinha é a seguinte: Pastor Érico, com quem Jesus estava falando quando disse: Deus meu, por que me abandonaste? A própria pergunta responde. O texto é bastante conhecido na Bíblia e Jesus está se dirigindo ao Pai. Deus meu, Elohim, Elohim, lama sabactane. Em aramaico seria qualquer coisa como Eli, Eli, lama sabactane. Então, alguns ali que não sabiam a língua teriam pensado que ele poderia estar clamando para Elias. Esse texto é acrescentado aqui só para explicar essa situação de língua, porque os estrangeiros não sabiam, não entendiam a língua. Por exemplo, Paulo, quando preso, se dirigiu àquela multidão em Jerusalém, o comandante... o comandante Cláudio Lísias não entendia a língua, o hebraico ou o aramaico, são línguas parecidas, é como o português e o espanhol, e o povo falava o aramaico muito tranquilamente, mas isso está registrado para a gente poder entender, né? Na verdade, Jesus estava se dirigindo ao Pai e ele estava sentindo pelo lado humano dele, clamou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabactane. Em Mateus diz Eli, Eli. O Mateus era um judeu, discípulo de Jesus, escreveu assim para os judeus e provavelmente isso é em aramaico e ele registrou isso lá em Mateus 27, 46, reclamando, humanamente reclamando do pai, porque o pai tinha abandonado. A questão é essa, a gente duvida que Deus abandonou o filho? Pois é, Deus, de alguma forma, correu o risco do fracasso da missão de Jesus se ele fosse somente homem e caísse na tentação do pecado. Por isso, o Satanás nunca se apartou de Jesus para tentar. Satanás, o tempo todo, tentou fazer Jesus cair no pecado, com mulher, com vaidade, com deslize, com fome. Jesus passou tudo isso. Ele era tentado por mulheres, ele era tentado pela fome, sentia cansaço. Jesus era homem. Isso é uma doutrina muito cara e preciosa para nós. Jesus era filho do homem, filho da humanidade, era homem. Ele não era Deus aqui na terra. Não, não e não. Ele abriu mão, Filipenses no capítulo 2 explica isso. Quando ele veio à terra, ele abriu mão da divindade e assumiu a forma de um ser humano, somente ser humano. E Deus correu o risco de Jesus cair, tropeçar, falhar, cansar, brigar, ficar chateado e, enfim, desistir da missão, usar da prerrogativa de Deus para vencer alguma luta humana. Se Jesus fizesse isso, estaria descaracterizada a missão dele. Deus precisava que ele viesse sem mácula, sem pecado, para poder ser o Cordeiro de Deus oferecido em sacrifício por muitos. Ali na hora, então, da cruz, Jesus foi feito todo pecado por nós. Ele que não tinha pecado, assumiu sobre si todos os nossos pecados, e a ira de Deus veio contra ele de uma tal maneira que se manifestou ali, aquela grande escuridão, o céu se enegreceu, o terremoto, enfim, aquela manifestação da ira de Deus. Deus estava irado contra o seu filho. A verdade é essa. Deus fez o seu filho sofrer por causa da justiça. Jesus era feito todo pecado no nosso lugar. A ira de Deus veio contra Jesus, o seu filho. E nessa hora, o lado humano dele clamou: meu pai, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Pois é, Deus realmente, o Pai, abandonou Jesus ali na cruz, até que ele morreu. Quando ele morreu, aquele grande alívio,
o véu se rasgou, Deus ficou satisfeito por causa da vitória. Jesus foi fiel até a morte, morte de cruz. É assim que nós devemos entender essa situação da cruz, da morte de Jesus e esse clamor que ele dirigiu ao Pai, porque o Pai o tinha abandonado.